um país que ultimamente tem sido machucado, estarrecido pelas revelações dolorosas, mas necessárias, de diferentes casos de corrupção, não tenho dúvida que não há nada de mais urgente no Brasil hoje do que o combate à corrupção, do que o combate incansável à corrupção. Nesse campo de batalha, pela honestidade, pela ética, pelo sentido de república, res pública, coisa que pertence a todos, contra a impunidade, contra a perversão do Estado, quem mais nós temos que destacar é o papel do Ministério Público Federal. Tem sido a atuação do Ministério Público Federal, em diferentes momentos, com honrados procuradores da República, agora no caso da Operação Lava Jato, dirigida por um jovem chamado Deltan Dallagnol, tem sido a atuação dessa instituição que reafirma o quanto o Constituinte de 88 estava certo em ter concedido para o Ministério Público os poderes que concedeu. Nós não teríamos uma instituição de investigação e que pudesse revelar tanta coisa para todos nós no Brasil, se não fosse os poderes que a Constituição de 1988 concedeu ao Ministério Público. Assim como nós, o Ministério Público acha que, e eu concordo, obviamente, afirmo, assinalo, nós teremos um país mais justo, com menos corrupção e com combate à impunidade. E como é que faz isso? No nosso país, para fazer isso só é possível com agilidade na justiça. Porque hoje são os labirintos judiciários que favorecem a demanda. Que são os labirintos judiciais que favorecem, melhor dizendo, a demora. São os labirintos judiciais que favorecem a prescrição, a anulação de processos, muitas vezes por conta de filigranas e chincanas jurídicas. No último mês de janeiro, senhor presidente, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, divulgou a portaria número 50 da Procuradoria, criando comissões de trabalho no Ministério Público para levantar sugestões de mudanças que pudessem fortalecer a legislação de combate à corrupção. Em março passado, os cidadãos brasileiros foram convidados pelo Ministério Público Federal a cerrar esforços nesta guerra de combate ao crime organizado, ao sofisticado mecanismo do crime organizado. Em julho, a sociedade foi convidada pelo MPF para demonstrar seu apoio nas redes sociais e na internet. São estimativas do próprio Ministério Público que indicam que o Brasil perde, por conta da corrupção a cada ano, mais de 50 bilhões de reais. Veja, senhor presidente, mais de 50 bilhões de reais. É um valor 3 vezes superior ao ajuste fiscal que tem sacrificado a sociedade e os trabalhadores brasileiros. Vejam o mal que a corrupção faz. Recentemente foi anunciado, e ainda no último domingo, o procurador Deltan, que aqui já citei, esclareceu para nós o que são as 10 medidas que fazem parte de um poderoso aparato legal de combate à corrupção. Esse aparato legal, no último mês de junho, o Ministério Público entregou aqui ao Congresso Nacional. E agora começa uma ampla mobilização social com o objetivo de conseguir 1,5 milhões de assinaturas, reproduzindo o sucesso de uma campanha que deu origem aqui a uma das melhores leis que o Congresso aprovou desde a Constituição de 1988, que foi a Lei da Ficha Limpa. No próximo dia 7 de setembro, o Ministério Público vai revelar a primeira contagem parcial da lista de adesões na internet ao pacote contra a corrupção. A segunda parcial deverá ser anunciada em 15 de novembro. E a terceira e última contagem será revelada em 9 de dezembro, notadamente no Dia Mundial de Combate à Corrupção. É dever
de cada movimento social existente nesse país, de cada grupo de estudantes, de cada associação estudantil da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, de cada um que compreende que não é indissociável, que é indissociável, melhor dizendo, neste país o combate à corrupção, está na rua, está nas ruas, coletando assinaturas para as iniciativas do MPF. Não basta somente aplaudir a atuação heróica de procuradores da República, se nós aqui no Congresso Nacional não aprovarmos medidas que, de fato, funcionem com mecanismos de combate à corrupção em nosso país. Hoje, no site do MPF, no site do Ministério Público, estão acessíveis, estão detalhadas as 10 medidas de combate a esse mal crônico que é a corrupção. São medidas, senhor presidente, que baseadas nos paradigmas de transparência, prevenção, eficiência e efetividade. São medidas que permitem aprimorar as leis e resguardar o país e os cofres públicos do assalto do crime organizado e de seus asseclas. São propostas, senhor presidente, que de tão óbvias, é lamentável o Brasil já não tê-las aprovado antes, o Congresso já não ter se debruçado antes sobre essas medidas. São medidas que tinham que constar em qualquer agenda do Brasil, inclusive na agenda apresentada aqui pelo Senado, na agenda apresentada pelo presidente Renan, tinha que ter um capítulo aqui específico, além da recuperação da economia, a recuperação da sociedade civil, tem que ter um capítulo específico sobre o combate à corrupção e a aprovação dessas 10 medidas propostas pelo Ministério Público. Entre outras, essas medidas propõem o seguinte: exigem a devida prestação de conta dos servidores que manipulam recursos públicos, promovem ações de marketing, conscientização e estímulo a quem denuncia a corrupção, criminaliza o enriquecimento ilícito, aumentando as penas e agilizando os processos penal e civil para crimes e atos de improbidade, cobrindo as brechas da lei por onde escorrem e escapam os criminosos. Punha o Caixa 2, aliás, o Caixa 2 e o famigerado financiamento privado de campanha, que está nas raízes de todos os males de corrupção na política. Viabilizam a prisão para evitar que o dinheiro desviado desapareça, agilizando o rastreamento dos recursos subtraídos aos cofres públicos. Como parlamentar aqui desta casa, como senador e cidadão, fico particularmente honrado que algumas dessas medidas já sejam projetos de lei de minha autoria. Por exemplo, quero aqui citar alguns desses projetos e considero considero urgente colocar esses temas na pauta de votação da nossa Comissão de Constituição e Justiça e aqui no Congresso Nacional. O projeto que aumenta a eficiência da justiça e dos recursos no processo penal é o item número 4 da lista das 10 medidas propostas pelo MPF. Esta medida está contemplada no projeto de lei de minha autoria, o 237 e o 238, e que evitam protelações e previnem que processos envolvendo crimes graves e complexos praticados por réus de colarinho branco demorem 10 ou 15 anos em tribunais após a condenação. A celeridade nas ações de improbidade administrativa é o item número 5 da listagem do Ministério Público. Foi incrementado pelo projeto de lei 105, do meu caro senador Ricardo Ferraço, que teve na Comissão de Constituição e Justiça o meu parecer favorável. É um avanço fundamental, porque evita a duplicação de ações de improbidade na sua fase inicial e permite que o Ministério Público firme acordos de leniência, inspirados pelo acordo de colaboração já previsto no Código Penal.
Esta matéria, eu espero que na próxima quarta-feira já seja votada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O item 6 da lista das 10 medidas do MPF trata da reforma no sistema de prescrição penal. Ganha também o reforço do meu projeto de lei, o projeto de lei 297, que aumenta a pena em 1/3, a pena para crimes hediondos, lavagem de capitais, delitos contra a administração pública, praticados por organizações criminosas ou milícias, entre outras medidas que visam modernizar o nosso Código Penal. A responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, que é o item número 8 da lista do MPF, foi enfatizado pelo projeto de lei 236, de minha autoria, que veda a doação de pessoa jurídica a partidos e candidatos e limita a doação de pessoa física a R$ 700, protegendo o processo eleitoral do abuso do poder econômico. Por fim, senhor presidente, senhores senadores, o item número 9 das 10 medidas anticorrupção do MPF trata da prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. É objeto do meu projeto de lei 41, que tem exatamente este objetivo: a possibilidade de decretação de prisão preventiva para permitir a identificação e a localização ou assegurar a devolução do produto do crime. Mais do que isso, impede que o fruto do crime seja assegurado, seja utilizado para assegurar a impunidade do criminoso, seja dando-lhe meio de fuga, seja custeando a sua defesa criminal. O meu projeto, como medida do Ministério Público, permite estrangular a capacidade financeira de organizações criminosas, impedindo que ela usufrua os lucros do crime do dinheiro público que foi praticado. Desde o último fevereiro, senhor presidente, esses projetos de minha iniciativa tramitam na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ainda não foram sequer designados relatores para essas matérias, o que reforçaria ainda mais o conjunto de leis que o Brasil necessita para combater o crime, a roubalheira, a corrupção que drena os recursos do Estado brasileiro. Entre outras medidas saneadoras, além destas, essas propostas de lei tipificam o crime de conspiração, inclui também o crime de fraude ao caráter competitivo dos processos licitatórios, regulamenta o envio de fatos não conexos aos tribunais, tipifica o crime de perjúrio e aperfeiçoa o tipo penal de evasão de divisa. Senhor presidente, não há dúvida que a crise que o país vive hoje, ela tem uma dimensão econômica, ela tem uma dimensão política, lamentavelmente já contaminando a política, mas principalmente tem uma dimensão moral. Nós temos que saudar as ações do Ministério Público, dos heróicos procuradores da República. Nós temos que parabenizá-los, mas não basta isto. O Congresso Nacional tem que fazer a sua parte. Não basta aqui nós votarmos medidas de aceleração para destravar o crescimento, destravar e retomar o crescimento econômico, mas se nós não destravarmos o combate à drenagem dos cofres públicos pela corrupção. É a máxima de que palavras, no máximo convencem, são exemplos que arrastam. O Congresso Nacional está na berlinda das investigações e a melhor resposta que ele podia dar, a berlinda que está, é aprovar aqui projetos de lei que torne o crime de corrupção hediondo, aprovar as sugestões do Ministério Público. Não pode o Congresso Nacional ficar na defensiva e não tomar as suas medidas de uma agenda para o Brasil. Não pode combate à corrupção passar a ser uma espécie de palavrão ao ser pronunciado nos plenários do Congresso Nacional. Hoje é um dia, nesse sentido, senhor presidente,
que nós recebemos a notícia que o Dr. Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, acaba de denunciar o presidente da Câmara dos Deputados e, em uma outra ação, pedir o afastamento dele da presidência da Câmara. Primeiro, eu acho lamentável precisar uma ação do Ministério Público nesse sentido, e não os próprios deputados, na sua maioria, não afastarem. Segundo, o risco que se corre do terceiro na ordem hierárquica da República ser alguém réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal. O risco gravíssimo, este sim, um risco para a democracia. O risco maior não é nenhuma manifestação de rua, de que lado seja. Manifestação de rua fortalece democracia. O risco maior para a democracia é este: ter alguém réu no Supremo Tribunal Federal à frente do terceiro cargo hierárquico da República. Ao mesmo tempo, temos que saudar e parabenizar as medidas do Procurador-Geral da República, e eu acho que não haverá dúvida, que na semana que vem nós consagraremos a sua recondução na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário da Casa. A cidadania que nos assiste, o povo brasileiro que nos assiste, obviamente que não espera outra medida e outra decisão por parte desse plenário, que não essa, que não única e exclusivamente esta. E, senhor presidente, eu espero que essas matérias, eu citei aqui 4, 5 matérias de nossa autoria, que estão contempladas no pacote anticorrupção de 10 medidas proposto pelo Ministério Público Federal. Tem outras, algumas que tramitam na Câmara dos Deputados, outras aqui no Senado, como do senador Pedro Táxi, do então senador Pedro Táxi, que declara corrupção crime hediondo. Ora, senhor presidente, estas matérias têm que constar na nossa agenda. Essas matérias têm que ser, que ainda não tiveram designação de relator, tem que ser designado o relator. Nós não podemos, senhor presidente, o risco que estamos correndo, a nossa democracia e a nossa república, o risco que corremos é não fazer ouvido de mercador a tudo o que está acontecendo, meu querido senador Lazier. Fazer ouvido de mercador a tudo o que acontece no país nesse momento. E não ter, tenho certeza disso, a credibilidade dos políticos já está no rodapé. Se continuarmos a fazer daqui ouvido de mercador a tudo o que está acontecendo, eu temo o que pode vir das ruas em relação a essas instituições, em relação à instituição Congresso Nacional. Portanto, esta casa necessita urgentemente dar respostas. A Câmara, a casa vizinha, e que é integrante do Congresso Nacional, repito, não pode permanecer e insistir na condição de ter um presidente da casa que é réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal. E nós, aqui, temos que incluir e incorporar na nossa agenda mecanismos que diga à disposição nossa, de fato, para que o país mude. Senador Lazier, tenho maior honra em ouvir Vossa Excelência. Com muito prazer, senador Randolph, e mais do que um seu colega, um grande admirador da sua inteligência e das suas participações aqui no Senado. Eu quero me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento que está fazendo com relação à notícia que o senhor acaba de trazer. Eu há pouco ainda investigava nas redes sociais e não tinha percebido ainda a notícia de que o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, havia oferecido a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados. É evidente que ele apenas passa a ser réu uma vez aceita a denúncia, mas ele, no momento, é acusado. E quero me congratular, senador Randolph, porque o senhor tem toda a razão, não é admissível, não é crível que, uma vez denunciado por um crime contra a administração pública, o presidente da Câmara persista no poder. Ele deve ter a grandeza de se licenciar para tratar da sua defesa,
na qual ele certamente estará muito interessado em conquistar a sua inocência lá adiante. Porque nós, que já não temos um grande conceito perante a opinião pública, lembro sempre do que foi aquela massiva manifestação de junho de 2013, onde a frase que mais aparecia era de descrédito nos políticos e não aceitavam participação partidária. E nós temos obrigação de zelar pela nossa categoria de políticos, onde haja maior transparência. E na medida em que não há transparência no retrospecto do presidente da Câmara, ele, no momento não é digno de permanecer no poder que ele ocupa. Deve se licenciar. Então, eu concordo inteiramente com o discurso de Vossa Excelência. Nós temos que zelar pela idoneidade da classe política num ano de grandes exigências da população, já com 3 manifestações de rua, e que vai crescendo de mês para mês, e com as crises que coincidem neste momento aqui em Brasília, política, econômica e de ética, e principalmente de ética, nós devemos ser os primeiros a não concordar que um político que vive no nosso meio, acusado de crimes tão sérios como esse, permaneça em nosso meio. Ele precisa se retirar para tratar da sua defesa. Então, uma vez que não podemos compactuar, o seu pronunciamento vem muito oportunamente. Eu espero que os nossos colegas do Senado pensem da mesma maneira. Muito obrigado. Senador Lazzert, obviamente incorpora o pronunciamento de Vossa Excelência, porque dialoga com o que estamos pensando. Eu sei que aqui a opinião que expressei é a opinião de Vossa Excelência, é a opinião de um conjunto de senadores que não aceitam, não concordam e mais, acreditam que é chegado o momento de termos uma agenda aqui do Congresso Nacional e o Senado tem a capacidade de capitanear essa agenda de combate à corrupção. Obviamente, é isso que nós esperamos em relação, já vai ser fechatório para a própria Câmara se hoje ou mais tarde tiver um pedido de afastamento, e se tiver sido concedido um pedido de afastamento a partir do pedido do Procurador-Geral da República. Senhor presidente, já agora concluindo, o tempo já encerrado, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, o que nós esperamos de toda crise, eu acredito que o país pode sair melhor. Aliás, crise é uma palavra que vem do grego kril e que significa purificação. Toda crise tem em si o surgimento de algo melhor. Eu espero que o país tem feito um enorme teste à sua democracia. Nós, como homens públicos, temos o dever de dar cabo a essa agenda que tem sido proposta pela instituição mais respeitável desse país hoje, que é o Ministério Público Federal. Agradeço, Vossa Excelência.